Tá aí o ponto. Boa. Houve um momento que... E, pessoal, muitas das perguntas que vocês estão fazendo saem fluindo daqui. Sim. Houve um momento que você virou uma chave. Uhum. Atleta bodybuilder é carne, frango, ovo e peixe. Você vai pegar uma população de 0,5% de atletas profissionais que conseguem ser veganos ou vegetarianos. Eu, particularmente, não conheço nenhum. O Itinho, como é um cara que pesquisa muito mais, existe algum pró aí bom, em destaque, vegano ou vegetariano? Destaque não, mas eu conheço um indiano que ele competiu, inclusive, naquele Samarino que o Rafael Brandão competiu. Ele tem muito volume. E a colocação... muito Ah, grande. eu sei quem é. Ele participou, sabe de qual? Daquela... Ele participou, se eu não me engano, daquela Isso, Dieta dos Gladiadores. Generation Iron. No Generation Iron, né? Isso. Mas liso. Liso, bem liso. Grande. É, Alto, grandão, mais liso. liso. Eu lembro. Foi no Generation que ele apareceu? Generation, foi. Foi no Generation, eu lembro. No Generation, inclusive, que teve a participação de brasileiros, tudo tal. Isso. Eu lembro dele. É vegetariano, né? É. Eu conheço mais uns dois, mas eu não lembro de nome. Porque é aquela, a gente presta muita atenção, eu particularmente sou assim. O bodybuilder tem, digamos, algo que eu olho assim e falo, nossa, esse cara é top. Eu consigo lembrar do cara depois. Eu olho os vegetarianos e veganos e eu não vejo, tipo... Destaque. Isso, destaque. O destaque é o estilo de vida dele, não o shape. E aí passaram pra mim, mas o cara que foi mais longevo no bodybuilding, ele era vegetariano. Eu esqueci o nome dele agora, ele competiu até... Aaron Becker. Ele competiu até 60 e poucos anos no Olímpia. Mas ganhou alguma coisa? Ele ganhou um campeonato Sim, pro, mas o Júlio ele falou não dele. era vegano. Isso é um grande engano. Eu li a autobiografia do cara. Ele passou um tempo vegano e viu que não... ele mesmo, com as próprias palavras dele, ele viu que o alto desempenho não dá para ser vegano. Aí voltou. Aí voltou. Então ele não era... Só que ele ganhou a tarja de vegano. E, se eu não me engano, ele chegou a vencer um Olympia Open, mas aí acabou perdendo para o cara da 212, que antes o Olympia tinha overall, né? A galera não sabe às vezes, mas antigamente o Olympia tinha overall. Você tinha a 202 e tinha a Open. Depois eles iam se confrontar. O Beckler venceu a Open. Legal. Bom, Albert Beckless. Ele ganhou Niagara Pro. Isso. Bom, Gorila, você teve um período que você saiu do estilo de vida muito ligado ao fisiculturismo, carne, frango, ovo, peixe e esteroides, para um período natural, sem esteroides, vegetariano e até vegano. O que te motivou a fazer isso? Então, Renatão, foi o que eu te falei sobre a acidificação. Quando eu tava em Miami, eu tava comendo muita coisa ácida. Eu tava com muito problema de espinha e eu não sabia que era acidez no caso, mas eu falei, caralho, eu tenho uma idade já, quase 30 anos, eu pareço um adolescente cheio de espinha. Isso não é certo. E eu estudo muito sobre medicina natural, medicina oriental. Então, comecei a pesquisar mais sobre acidificação, encontrei que era isso, é relacionado à acne. Quando o corpo tá com muito ácido, começa a dar inflamação, acne. Então eu falei, preciso alcalinizar meu corpo. Comecei a olhar a tabela do que era alcalino e do que era ácido. Vi que na tabela do ácido, por exemplo, as carnes são bem ácidas, são alimentos ácidos. E daí comecei a fazer o teste. Falei, nunca fiz o teste, vou testar. Mas como eu te disse, eu cheguei até a ficar com peso considerável, 100 quilos. Vegano. Comendo muita fruta, tudo mais. Só que parece que você tá achatado, parece que você é fino, sabe? Não dá aquela projeção de músculo. Depois quando eu voltei a comer carne, eu comecei a perceber isso. Eu falei, caralho, olha, era realmente o que eu tava pensando. Parecia que eu tava achatado. Você viu diferença na força enquanto você tava vegano? Então, porque quando eu tava vegano, eu tava natural. Então, isso é uma coisa difícil de falar. Mas eu conseguia treinar com o Superman, treinava com os caras. Assim, claro, não como eu consigo hoje em dia. Mas eu consegui acompanhar com bastante esforço, pra falar a verdade. Só um ombro que não dava pra treinar com o Superman. Mas de resto, beleza. Mas agora minha força, sim, melhor. A carne me traz mais agressividade. Agora eu já sei direcionar isso, entendeu? Antes eu não sabia. A carne te traz agressividade com Claro. relação a mental? Claro, Renatão, é uma morte, né? Pra você comer uma carne, você tem que matar. Então você tem que ser agressivo. Então se você come carne, automaticamente você se torna agressivo. Se torna um predador, né? Então, você percebeu isso quando você
deixou novamente o vegetarianismo e começou a comer carne, você percebeu um pouco mais de agressividade na sua personalidade? Mas não, eu tava muito calmo. E vocês me Mais veem... calmo que isso? Isso. Vocês me veem calmo assim, mas eu tava muito mais calmo. Podia cair o mundo, eu tava, tá bom, foda-se, não tem problema. E eu percebi isso, comecei a comer carne, comecei a ficar mais agitado. Então, se uma pessoa que tá muito com sangue muito ácido e não pratica exercício, ela vai se tornar uma pessoa brava, agressiva com os outros, entendeu? É isso que eu percebi. A agressividade, claro que é bom. Não é bom também você só ser calmo, senão os outros sobem em cima de você. E também para você fazer as coisas na vida, negócios, você precisa, às vezes, ser uma pessoa mais agressiva. Então, por isso que eu acho que a carne é tão difundida, tão valiosa nos dias de hoje.